A grande fraternidade branca, mensagem do arcanjo Gabriel. Quarto raio branco da paz. Dê uma chance à paz. Queridos irmãos da terra, eu sou o arcanjo Gabriel. Não temam pelas mudanças que estão por vir. Agora as coisas caminham mais rapidamente. Evoluir é o propósito, e seu planeta está evoluindo muito mais rapidamente agora. Será um grande salto de consciência. Alterações para melhor. Alegria, abundância, amor, paz, fraternidade, compaixão serão presentes nestes novos tempos. Abertura ao novo é o que lhes pedimos. Abandonar os velhos preconceitos e concepções equivocadas da vida e seus valores. Harmonia, conviver em harmonia, assim será um novo tempo. Preconceitos devem ser deixados para trás. Culpas, múltiplas culpas, é chegado o momento do auto-perdão. É hora da libertação. Não julguem a si mesmos. Saibam que tudo que foi vivenciado até aqui teve sua razão, seu propósito. As experiências devem ser vividas e devem-se sentir as emoções humanas a fundo, todas elas, mesmo as mais sombrias. Estão aqui para aprender, vivenciar, sentir. Aceitem que são humanos, não temam por sentimentos sombrios, eles fazem parte do caminho. Cabe a cada um aceitar e se perdoar de suas supostas culpas. Culpas criadas por uma mente que a tudo julga. Eu lhes digo, não julguem. Vivam a experiência. Vivencie o que for necessário. Assim logo tais emoções desagradáveis não mais precisarão ser manifestadas. Aceitem as mudanças que a vida lhes indica, assim os mesmos desafios não mais precisarão aparecer repetidamente em suas vidas. Muitos já ouviram falar de mim. Com muita alegria escrevo aos meus irmãos da terra estas palavras. A mensagem que trago hoje é: não temam o novo. Fiquem tranquilos. Só amor, luz e compaixão estão para chegar. O novo é a libertação dos antigos padrões. O viver o novo é perceber como cada um é um grande ser de pura energia, de puro amor, de conhecimento muito superior ao que é possível de ser compreendido com sua mente em vida. Amados irmãos, saibam que não há o que temer. Há muita gente trabalhando para que as mudanças ocorram dentro da mais pura harmonia e tranquilidade. Amados irmãos, por muito tempo olharam para o céu em busca de um Deus distante, um Deus severo, que castiga seus filhos, um Deus amado e temido. Julgaram a si mesmos, enchendo suas mentes de culpas. Julgaram-se distantes do Criador. Amados filhos, é hora de retirar o véu, é hora de lançar luz sobre estas concepções. É hora de perceberem que são parte do Criador, Ele e você são um só, assim como todos nesse planeta são partes de uma unidade. Todos têm o livre-arbítrio e são responsáveis por suas escolhas e caminhos. Responsabilidade que nesse grande jogo de muitos anos foi cobrada pela lei do karma. Agora é o momento de ir além. É hora de dissolver o karma. É hora da verdadeira liberdade. Muitos já são os que largaram o jogo do karma. A oportunidade está aberta para todos. Agora está mais fácil e mais propício, uma vez que a nova frequência de energia que está instalando-se no planeta faz com que tudo fique mais sutil, mais leve, menos denso. É hora de parar com esse jogo, que já dura anos. É chegado o momento de perceberem que a divindade está em cada um. É chegado o momento de descobrirem quem realmente são, de viverem em verdadeira felicidade, harmonia e abundância. É esse o momento de entender que a grande família espiritual é parte de cada um.
Vocês compõem essa grande família espiritual. Cada ser, cada alma, cada anjo, cada elemental, cada mestre ascensionado, somos todos conectados, todos partes de um todo maior. Esta é uma das verdades por trás do véu, meus amados. Quando o Cristo disse através do Nazareno que são todos irmãos, era isso que ele estava transmitindo. Amar a si mesmo, bem como a todos os demais. Esse foi um de seus ensinamentos. Quando foi dito que ele era o Filho do Criador, também foi dito que todos vocês também o são. Cada um hoje pode alcançar a grande mestria que ele alcançou. E isso é o objetivo maior de cada um que busca o crescimento espiritual. Cada um, em seu único caminho, progride no sentido de encontrar-se e perceber-se de fato, sem ilusões ou construções humanas colocadas em seu intelecto desde o nascimento. A velha energia criou vários pacotes onde cada grupo de seres humanos escolhe um deles para fazer parte. Escolhe entre outros fatores, influenciado por sua família e pessoas da cultura na qual está inserido. Cada um que decide trilhar o próprio caminho, que não aceita ter que fazer parte daquele pacote do qual sua família e comunidade participam, precisa enfrentar dores e pressões por sua escolha. Normalmente é uma escolha que irá gerar muitos enfrentamentos, mas aqueles que conseguem lidar com isso, prosseguir em seu próprio caminho, descobrindo as verdades com base naquilo que seu interior reconhece como legítimos, esses se encaminham para realmente progredir e passar a ver o mundo através dos olhos do amor, assim como fez Nazareno. Quem caminha na verdadeira direção da espiritualidade são aqueles a quem chamamos de trabalhadores da luz. Amados filhos, encontrem seu próprio caminho e sua própria verdade. Eu sou Gabriel, o filho da luz. O viajante das estrelas decreta que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilhar nesta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.